Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito discutido que é sorte e destino, destino e livre-arbítrio. Afinal de contas, a gente vem com tudo traçado, se está tudo escrito nas estrelas, como é que a gente pode decidir as coisas? E ao não decidir as coisas, a gente fica numa postura passiva? Como é que é isso? Olha, essa dúvida não é só de nós mortais, não. Os deuses lá da Suméria, os deuses entre aspas, né? Esses seres que eram chamados de deuses, que nos deixaram todo o conhecimento, a escrita, a medicina, a astronomia, a astrologia, etc. Eles também se debatiam com isso. Eles conheciam o céu, né? Eles que iniciaram a humanidade no sacerdócio da astrologia e astronomia, que eram uma coisa só. E eles tinham esse questionamento, né? Lá da Suméria, como eu disse, veio tudo que a gente sabe. Olhem aqui uma tabuinha, né, em argila desenhada com os deuses aqui e tal, e o nosso sistema solar com os planetas. E aqui também mostra peixes, que tem a ver com a era pisciana de Enki, a Enki. Aqui o cântaro simbolizando o aquário, a era aquariana. Aqui esse é o símbolo do sol, de Utushamash. E aqui a lua, de Nanarsim. Também tem a estrela de 5 pontas, que é da Inanna Ishtar, e assim por diante, não é? Então, é de lá que vem todo esse conhecimento, e mesmo os deuses, eles reconheciam que existia Nantar, que é a sorte, e Tar, que é o destino. Eles podiam usar e abusar da sorte, mas o destino era inexorável, e tem uma série de exemplos que eles contam a respeito disto. Mas aqui, para o nosso estudo de hoje, é para a gente compreender que existem alguns princípios dentro da nossa evolução espiritual que estão retratados no nosso mapa astrológico, na astrologia. E um deles é o 4º princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso está no Kybalion, os 7 princípios herméticos. E na astrologia existe também essa polaridade, que na verdade é um trabalho com a dualidade para você atingir a unidade. Isso é um princípio espiritual de várias correntes, né? Então, nós vamos ver que existem 6 eixos. Não existem 12 signos jogados, não. São eixos. Por quê? Nós viemos trabalhar essa dualidade para trazer o equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem o Sol em Áries, você é um ariano, obviamente. Então, as qualidades de Áries vão ajudá-lo a se desenvolver melhor como ser humano aqui. As ferramentas arianas. Isso não significa que você é Áries, não. Você tem essas ferramentas para melhor se desenvolver. Agora,
como você tem toda essa força ariana, você tem que trabalhar o signo oposto e complementar a Áries, que é Libra, que está lá do outro lado. Então, se você tem o Sol em Áries, você veio afirmar o ego e trabalhar a sua identidade. E se você tem o Sol em Libra, você veio se colocar no lugar dos outros. Você tem uma tarefa com a elevação da condição social das outras pessoas. Você tem uma tarefa com a arte de se relacionar. Agora, quando é que isso começa a trazer o desequilíbrio? Quando o Áries só quer para si, eu primeiro, e quando o Libra se anula em nome de uma pseudo-harmonia e acaba se descontentando e não cumprindo a sua tarefa. Porque quem está desequilibrado não pode elevar a condição dos outros. E quem está muito centrado em si também não sabe olhar mais nada do que si próprio. Então, existe tudo uma polaridade. Até mesmo nos elementos. Veja que aqui, fogo e ar, eles são yin, yang, quero dizer, né? Masculinos, ativos, é um princípio criativo, ar e fogo, yang, né? Então, Áries, o verbo é eu sou. Quem você é? Então, se você tem planetas em Áries, se você tem planetas na casa 1 e também Marte, são tudo da mesma natureza, são análogos. Então você veio afirmar-se, né? E se você tem muitos planetas em Libra, na casa 7 e Vênus aí bastante dinamizado no mapa, a sua tarefa é compreender o outro, né? É fazer as coisas junto com os outros. Então, Libra, nós somos. Então veja que é a necessidade de um grande equilíbrio para essa dualidade. E olha aqui o eixo, que fica até mais claro, né? Áries tem a ver com a casa 1, que corresponde ao ascendente. E Libra tem a ver com a casa 7, os outros, os relacionamentos, as parcerias, os sócios. Então, é aquela coisa, se você não se conhecer, se você não tiver uma posição definida de si mesmo, se você não sabe com o que você se identifica, que nem a sua identidade, como é que você vai lá para a casa dos outros? Então você vai o quê? Se esconder, se anular nos relacionamentos? Não. E se você só pensa nos outros, só faz as coisas se os outros estiverem com você e precisa excessivamente da aprovação do outro, é porque está faltando algo aqui na tua identidade. Então veja que Libra vai trazer a polidez para o lado mais grosseiro de Áries. E Áries vai trazer o ímpeto, a coragem para Libra muitas vezes sair de cima do muro, tá? Porque a diplomacia libriana muitas vezes vira indecisão. E o eixo aqui, touro e escorpião, já são de água, terra e água. Touro é terra, escorpião é água. Então eles são femininos, receptivos, yin. Touro, o verbo é eu quero. Então você tem que saber o que você quer, porque não é só querer. Depois que você quer, você tem. E depois que você tem que manter. Agora, só lá do outro lado, em escorpião, é que você vai transformar tudo isso. O seu querer, os seus desejos, a maneira como você lida com a substância da sua vida. Então, escorpião, ele transforma, ele recicla, ele deixa morrer para renascer, ele trabalha com o poder. Então, esse também é um eixo poderoso dos valores. Touro e a casa 2,
o teu dinheiro, as tuas posses. Então, planetas ali indicam situações que você tem que lidar com o seu critério de valores. Para onde te leva os seus desejos, o seu querer, a tua maneira de lidar com as finanças? E lá do outro lado, a casa 8, como é que você recebe ou valoriza o que recebe do outro, a intimidade sexual, os valores, as posses? Então veja que a casa 8 é um setor também de mortes e renascimentos e de cirurgias e de expurgos, né? Então planetas ali, você tem um psiquismo muito forte. Então planetas nesse eixo, você tem alguma coisa para fazer envolvendo a energia monetária e a sexualidade. Mas é um eixo, se você ficar só no touro, você vai ficar acumulado, estagnado. E se você ficar só lá no escorpião, né, tem uma coisa também que traz um lado que apodrece também as coisas, né? É água, a água de escorpião é profunda. E a terra de touro é uma terra fixa, ela não pode ser estéril. Então veja que a água e terra, essa dualidade muito forte. E o eixo Gêmeos Sagitário tem a ver com conhecimento. Gêmeos eu penso e Sagitário eu expando a consciência, né? Então eles são ar, Gêmeos e fogo Sagitário, né? Yang masculinos e criativos. Então, esse é um eixo que tem muito comprometimento com o conhecimento e a transmissão do conhecimento. Olha aqui, Gêmeos casa 3, Sagitário casa 9. Planetas aqui têm a ver com a educação, com os irmãos, com as viagens, tanto internacionais como aqui próximas. Tem a ver com o ambiente que você é criado, isso faz toda a diferença. É o eixo da educação, não só como você foi educado na sua família, mas a sua educação no nível superior espiritual também, sabe? Então, a casa 3 é como você lida com a sua mente, com o intelecto, como você adquire conhecimento. E a casa 9 é como você vai lidar com a sabedoria. É o setor do seu sistema de crenças. Então, planetas aqui vão te chamar para isso nessa vida. Essa interatividade entre o seu mental, aqui, né, os interesses intelectuais, e ali a sua expansão de consciência. Caranguejo e Capricórnio. Caranguejo eu sinto, é água. E Capricórnio é terra, né? Eu realizo. Então, caranguejo é família, é clã, é proteção. E Capricórnio é autossuficiência, é trabalho, é resultado. Então tem que ter um equilíbrio. Porque senão, olha aqui, casa 4 caranguejo, você não sai de casa, você não se emancipa. Você vive ali rodeado pela proteção, pelos bens, por tudo que a hereditariedade, o teu clã possa te oferecer. Mas aí você não vai lá para o mundo, que é a casa 10. E se também você só, o seu nome é trabalho, o seu sobrenome era extra, e você só quer trabalhar, você está deixando um vácuo na casa 4, que é a tua base, é teu espaço sagrado, que é teu lar. Então tem que ter um equilíbrio entre a autossuficiência de Capricórnio na 10, que eu sou para o mundo, e a casa 4, que eu sou para os íntimos, que é o que eu sou em casa, que eu não preciso usar máscara para ninguém. Então, é um trabalho muito forte a ser feito, planetas nesse eixo.
porque compromissos familiares às vezes atropelam os profissionais e os compromissos profissionais muitas vezes furtam o atendimento às situações familiares. O eixo leão-aquário. Fogo, leão, aquário, ar. Leão eu crio. É o signo da criatividade, da ousadia, da alegria, dos palcos, né? E aquário é eu liberto. Aquário é experimental, é tribal. Então, o leão é regido pelo Sol e aquário por Urano, né? Aqui a gente vê bem esse eixo. A casa 5, leão, oposta e complementar à casa 11, em aquário. Então, casa 5 tem a ver com filhos, com a tua infância, com situações, às vezes, também de riscos financeiros, é a casa dos jogos, né? É o setor da arte, do talento e da individualidade. Indivíduo é o que não se divide, é o que é íntegro. Se você não tiver a sua integridade, e leão é um signo de fogo, o respeito por si próprio, o que é que você vai fazer lá na casa 11 da tribo? Você vai se esconder lá no partido, na ONG, no time? O que você vai fazer lá? Se você não tem a sua individualidade, a sua definição, você tem que ir lá inteiro, com um ser único. Hoje em dia está sendo moda a gente ser igual a todo mundo que é diferente. Tá sendo uma coisa muito esquisita. Mas aquário é o diferencial. Reúne pessoas diferentes, mas com o mesmo ideal. Mas se você não tiver a energia de coração, que é leão, a energia amorosa, vai virar sectarismo lá na casa 11. Vai virar frieza, vai virar exclusão também, de certo modo, não é? Então tem que ter o equilíbrio entre a alegria e a coletividade. E o último eixo é peixes-virgem, virgem-peixes. Virgem terra, peixes água. Virgem, eu analiso. A função de virgem é essa: discriminar, tirar, separar o joio do trigo, o puro do impuro. Ele codifica, ele analisa. Agora, se ele ficar só nessa e não incorporar, não trabalhar o outro lado que é peixes, que é eu compreendo, aí Virgem vai trabalhar com padrões de perfeccionismo tão impraticáveis que não tem jeito. Agora, tem que ter um equilíbrio, porque senão peixes lá do outro lado vira uma promiscuidade, uma desorganização, uma confusão. Né? Então tem que ter o parâmetro virginiano. Como também as águas de peixes precisam aguar essa água virginiana para ela não ficar estéril, seca. Então vejam que é um trabalho bastante profundo, esses eixos. Então, planetas aqui nesse eixo, casa 6 Virgem, casa 12 Peixes, vieram trabalhar com a consciência corporal, que é Virgem, e a consciência espiritual, que é Peixes. Esse é um eixo que lida com saúde, seja no seu organismo, ou profissionais da área da saúde, ou quem vai lidar com os animais, ou quem vai lidar com os excluídos. Então, é um eixo que a casa 6 você tem que praticar. Agora, em Peixes, você tem que sonhar e compreender as fraquezas dos outros. E não ser um algoz. Né? Então, veja. Não sei se vocês já ouviram falar nas oitavas superiores, né, dos planetas. O que é uma oitava superior? Na música a gente vê muito isso, né?
uma nota oitavada é estruturalmente a mesma nota, ou seja, mantém a mesma relação proporcional entre o comprimento de suas ondas, mas vibra em uma frequência mais alta. Essa é também a proposta daquela dualidade dos signos e das casas. A gente pode lidar com a energia mais grosseira daquele arquétipo e ir elevando, indo para uma oitava superior. Então, olha que interessante aqui essa escala dos planetas, né? Parecem até uma escala musical. E aqui se obedece o princípio da vibração, que é um princípio lá do Kybalion, o terceiro princípio hermético. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. As diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis dessa vibração. Tá? Então, é aquela coisa, a vibração do amor. Né? Então, você pode ir para o desamor, né? Até o amor cego e sufocante. Mas a vibração, a frequência ali é o amor. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, tanto que cada um de nós possui um nome interno, ou uma escala, uma vibe interna, né? Que é a frequência em que vibramos. E assim são os planetas também. Não sei se vocês já ouviram falar da música das esferas, né? Os planetas, eles emitem sons, eles vibram, eles são vivos, né? Então, aqui eu coloquei aqui um exemplo interessante aqui, Mercúrio, bem próximo ao Sol, e Plutão, o último ali, né, do nosso sistema solar. Não importa que rebaixaram ele continua com a mesma informação astrológica. Eles são os grandes batedores aqui. Plutão recebe todas as informações lá de fora, codifica e manda. E Mercúrio recebe as informações do Logos solar, né? E também transmite aqui para o nosso sistema solar. Então vejam, o Sol, a sua oitava superior é Júpiter. Então, o Sol tem a ver com a alegria, com a criatividade, com a luz, né? Agora, ele também pode ter a ver com orgulho, com autocentramento. Então, Júpiter seria a oitava superior do Sol. As qualidades jupiterianas seriam o Sol na sua oitava superior, digamos assim. Então, precisa ver se no mapa tem contato Sol-Júpiter, né? O que eles indicam, porque é bastante interessante ver por aí. Mercúrio, ele é chamado do mental inferior e Urano, mental superior. Então, Urano é a oitava superior de Mercúrio. Olha aqui a órbita excêntrica de Urano. Aqui estão os polos dele, olha, diferentes de todos os outros planetas. Isso aconteceu na Batalha Celestial. É escrito lá no Enuma-Elish, né, nessas tabuinhas sumérias. E aqui, olha a cicatriz de Mercúrio também, né, dessa batalha celestial. Então, a questão aqui é a gente elevar o nosso mental, lidar com esse lado mais refinado, mais elevado, mais espiritualizado, que é Urano. Vênus, Netuno é a oitava superior de Vênus. Vênus tem a ver com amor, mas uma coisa também mais carnal. Netuno tem a ver com amor incondicional, com a devoção, com a espiritualidade, com a arte, né? Com as coisas elevadas. E
Marte, sua oitava superior é Plutão. E veja que Marte não é um planeta sagrado. Então ele é muito instintivo, ele é violento, ele é agressivo, né? Então, Plutão, com seu potencial de transformar essas energias primitivas, densas, né, do nosso cérebro reptiliano, né, que é só sobrevivência, a competitividade, o sexo na sua expressão mais primitiva também, né? Então, Plutão é que vem transformar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora para encerrar. Aqui está Plutão, né? Ele é o deus do mundo avernal, das profundezas do inconsciente. Vai ter uma quadratura de Plutão e Marte, olha aqui, no dia 1º de julho. Marte em Áries está à vontade ali, ele rege Áries. Está dominando, né? Como se diz. E Plutão retrógrado, lembra do último vídeo dos retrógrados? Olha aqui, R. É bom até dizer que os planetas coletivos, eles indicam, por assim dizer, karmas coletivos. Eles são importantes quando regem ascendente, o meio-céu do mapa ou quando estão ligados a planetas pessoais, né? Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Marte. Agora, aqui é muito interessante ver que Plutão está nos seus últimos graus visitando Capricórnio, né? E esse é um aspecto de briga de cachorro grande, inclusive nos planos sutis, lá no astral. É guerra, né? O mundo espiritual também está em guerra, está acabando um ciclo na humanidade, a humanidade está indo para uma outra narrativa, para uma outra pegada, né? Então as coisas estão muito mexidas. Os reflexos aqui do que está acontecendo na Terra também são coisas, né, que estão acontecendo em planos mais sutis. Então é aquela coisa, Plutão é a oitava superior de Marte, estão numa quadratura, que é um aspecto muito desafiador. Vocês acham que com a escala vibratória da maioria dos humanos, esse aspecto pode trazer uma transcendência? Poderia, mas é muito difícil. Esse é um aspecto que lida com magia negra, lida com situações abusivas no sentido sexual, é o aspecto da máfia, é o aspecto da má intenção, das mortes, das guerras, né? Ah, mas só tem coisa ruim, Marte e Plutão? Não. Esse pode ser um aspecto de um grande curador, se você tem no mapa natal, alguém que veio trabalhar uma necessidade profunda das transformações sexuais instintivas, dos apegos. Tem todos os dois lados da situação. Mas é um grande exemplo. Vamos ver o que vai rolar aí a partir aí desse dia 1º de julho, para a gente ver como é que virão, que notícias virão e como a humanidade vai lidar com isso. Plutão tem a ver com... Plutão quer dizer o rico. E as riquezas de Plutão são subterrâneas. Então ele tem a ver com petróleo, gás. Olha uma situação aí de desabastecimento. Interessante que, sem tomar partido, só para encerrar aqui também, para não me estender. Interessante que a falta de gás ou de petróleo está acontecendo porque foram impostas sanções a um determinado país fornecedor, prejudicando todo o resto do mundo. Não que nenhuma guerra ela é justificável, né? Mas está ocorrendo um mal maior por decisões erradas e culpando um único país. Enfim, eu acho que a gente teria que tomar cuidado com a nossa percepção. E mais uma vez, essa coisa da polaridade e da dualidade. Ninguém é santo. Ninguém é santo, quanto mais com uma quadratura Marte-Plutão, que lida muitas vezes com o pior de dentro da gente. Mas sabe para quê? Para sair o lodo, não é?
e justamente para sair toda essa sujeira, né? Todas as coisas que precisam ser transformadas e eliminadas, não é? Então é isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente trabalhe com essa oitava superior nos nossos mapas, na nossa vida, no coletivo, porque só assim a gente vai sair dessa coisa de sorte e destino, porque na verdade tudo isso é uma programação. O mapa mostra isso, não é? Que por mais que você tenha livre arbítrio, tem algo a ser cumprido, né? E então, só a gente ter uma compreensão mais profunda de quem a gente é, para a gente transcender essas provas que nos são apresentadas no mapa natal. Ok, meus amados? Eu agradeço mais uma vez a companhia e voltarei em breve para que a gente tenha instrumentos de melhor autoconhecimento. Ok? Até breve.